Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Peixes. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de novembro. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Tirem desta mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar à vossa energia, tudo o resto soltem ao universo. Antes de mais, eu quero também informar às pessoas que têm algum tipo de interesse em obter o seu mapa astral para o ano de 2024, ou então mesmo até o mapa cabalístico. O mapa cabalístico é um mapa que só se faz uma vez e é para toda a vida. No mapa cabalístico a gente consegue ver quais as lições kármicas, quantas dívidas kármicas a gente tem, qual é o nível da nossa evolução espiritual e muitas outras coisas, como certas situações que nós temos que vivenciar e os conselhos que a própria cabalística nos dá para a gente conseguir obter o melhor resultado desta nossa jornada de vida. Os contactos para a informação vocês encontrarão abaixo do vídeo na caixinha das descrições. Vocês têm lá o meu e-mail, o meu WhatsApp, todos os contactos para que vocês possam obter qualquer tipo de informação. E também às pessoas que procuram consulta privada, também pode utilizar os mesmos métodos de contacto. Vamos ver então que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu tenho 3 decks em cima da mesa. Este deck será a energia principal para o vosso mês de novembro. A energia principal para cada área da vossa vida, finanças, trabalho, estudos, a vossa própria energia, como vocês iniciam o mês, o conselho da espiritualidade e a área emocional, que não pode faltar, claro. E depois o tarot, que será a justificativa ou que traz aqui algum tipo de uma informação extra à vossa energia. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário, o vosso like, se sentirem que devem também partilhar esta mensagem com alguém que vocês sintam que deveria escutar, partilhem, que é uma forma de gratitude. A gratidão é um vínculo ou um canal que deve ser sempre gerado e nunca limitado, nunca cortado. É como se fosse aquele símbolo do infinito. É uma coisa que deve circular de nós para os outros e dos outros para nós e vice-versa. Vamos ver então o que é que a espiritualidade vos quer comunicar para o vosso mês de novembro. Lembrem-se, são leituras gerais, volto a repetir, se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo. Não forcem a mensagem para enquadrar à vossa vida, ao vosso momento e à vossa situação. Lembrem-se, são leituras gerais. Se vocês necessitarem realmente de algum conselho mais direto, mais preciso, vocês devem realmente fazer a mensagem, seja comigo, seja com outros colegas, a mensagens de tarot diretamente à vossa energia e somente à vossa energia. Vamos invocar os nossos queridos seres de luz, como sempre o faço, e então iniciamos a vossa mensagem. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrai por favor tudo aquilo que eu devo comunicar para signo de Peixes referente ao mês de novembro. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais que isso. Em meu nome e em nome do coletivo, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Eu estou a utilizar o baralho cigano, mas este baralho cigano é um leão normal, mas tem umas cartinhas extras que vocês possivelmente poderão ver na vossa mensagem e que eu vos vou clarificar o seu significado, ok? A energia com que vocês iniciam o vosso mês, o porquê da vossa energia, o porquê desta energia, as vossas finanças, amor ou família, o lado emocional, seja que tipo e de que forma for, trabalho ou estudos para quem está no ativo, para quem não está, avança. E o conselho espiritual. Vamos tirar a cartinha da vossa energia do mês, que só vou ler no final da vossa leitura, ok? Esta cartinha será só no final de toda a leitura. Gratidão.
e vou baralhar o deck de tarot para deixá-lo prontinho, que será um extra ou uma clarificação à energia principal de cada uma área da vossa vida. Lembrem-se que quando estamos a fazer leituras gerais, se por acaso sair aqui uma energia, o homem, a carta do homem ou a carta da mulher, é a energia, não é o género. Se fosse uma leitura privada, aí sim a gente diz, olha, isto é um homem ou isto é uma mulher. Agora, no geral, são energias, gente. E nós temos ambas as energias, masculinas e femininas. Todos nós. Está preparadinho. Vamos iniciar então a vossa mensagem? Prontos? Vamos lá. A energia com que vocês iniciam o mês de novembro. A carta da criança. Carta da criança. Ela pode-me mostrar... A primeira coisa que me surgiu na carta da criança foi teimosia. Cuidado com as teimosias. Cuidado com a irresponsabilidade ou a infantilidade, a falta de maturidade. Foi a primeira energia que eu senti ao virar esta carta. Mas também ela pode indicar inícios. Inícios, ok, gente? Mas isto, como é a vossa energia principal, pode realmente alertar ou a vocês ou a alguém que esteja próximo de vocês. Cuidado com a teimosia, a imaturidade ou a irresponsabilidade, ok? O porquê? Vocês têm o sol, gente. Cuidado com os egos. Cuidado com o ego, ok? Porque isto é a energia com que vocês iniciam o vosso mês. Claro que isto não vai ser para todos, por isso eu vou dividir nas tais duas opções que podem existir. Existe realmente a esperança ou a fé de iniciar algo novo, ou realmente um pequeno grupo de vocês pode ter que trabalhar ou lidar questões de ego que de alguma forma pode fazer com que vocês estejam a agir de uma forma imatura ou de uma forma irracional, de uma forma demasiado como é? Imprudente. Foi a palavra que me saiu. Imprudente, gente. E olha que esta palavra não é uma palavra que eu utilizo muito, nem diariamente. Quanto mais agora vir-me a imprudência assim à cabeça. As vossas finanças, nós já vamos ver com o tarot mais a fundo. As vossas finanças, a área financeira. Vocês têm a carta da nuvem. A carta da nuvem no lado financeiro pode-me mostrar da vossa parte certas dificuldades financeiras. Falta de clareza. Atenção ao que eu vos vou dizer. Falta de clareza em resolver questão financeira ou de encontrar soluções para os vossos problemas ou dificuldades financeiras. Porque a carta da nuvem, ela fala da incerteza. Ela mostra muito a nossa falta de conseguir ver para além do problema ou para além da questão. Há necessidade de silenciar a mente. Lembrem-se que ainda agora falei aqui na imprudência. Gente, nós não somos perfeitos. Às vezes eu sou imprudente. Às vezes o meu ego faz-me agir sem maturidade nenhuma. Isto não quer dizer que seja um padrão de toda a vida. Há alturas da nossa vida que nós somos imprudentes, que nós somos imaturos, que nós agimos de cabeça dura e que não queremos ver as coisas como elas são. Todos nós. Eu também. Eu entro no mesmo saco, gente, porque ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui está com as lições todas estudadas. Não, esqueçam. Isto não é uma crítica. Eu não estou a passar crítica a ninguém. Eu estou a mostrar o direcionamento que a espiritualidade quer que seja transmitido para vocês. E se a espiritualidade diz, cuidado com a vossa imprudência, cuidado com o vosso ego, para que vocês consigam calar ou silenciar a vossa mente, para ter clareza sobre questões ou situações que vos possam estar a afligir
Isto é um conselho, é um direcionamento, não é uma crítica. A espiritualidade jamais nos critica. Jamais, porque eles sabem que nós somos imperfeitos por natureza. Ok? Eu não sei porquê, mas olha, tive que vos contar isto tudo. Eu falo muito aquilo que sinto que devo falar. É automático, gente. Ninguém me pergunta como é automático. É como se as palavras já estivessem dentro de mim e eu tenho que as expulsar. A nível de amor ou família, lado emocional. Carta muito boa. Vocês têm a carta do cão. O que me mostra que a nível de amor ou família pode existir realmente um pequeno grupo de pessoas, que eu não vou dizer que são muitos, que hoje em dia, infelizmente, não, que pode vocês confiar. Há pessoas a nível de amor ou família que vocês realmente podem confiar, que são leais, que são amigos, que são protetores. E vocês, no fundo, sabem claramente quem são. Porque se na nossa intuição, gente, nos alerta em relação a A, B, C ou D, ou em relação a uma situação, é para nos colocar em alerta. É para nós estarmos atentos. Não é para a gente agir, é para a gente estar em alerta e atentos. E só depois de ter concreta a nossa dúvida, a nossa incerteza ou a nossa desconfiança sobre aquela situação ou sobre aquela pessoa, aí sim agir. Mas aqui mostra-me, a nível de amor ou família, lealdade, companheirismo, fidelidade e proteção. E proteção. Pode ser da vossa parte? Sim, pode ser. Por isso é que eu vou utilizar o tarot para saber mais o que é esta energia. Trabalho ou estudos? Trabalho ou estudos, vocês têm a carta feminina, como eu digo, energia feminina, porque eu não sei com quem estou a falar, por isso é uma energia feminina, seja homem ou mulher. A nível de trabalho pode haver aqui a influência, digamos assim, a influência, que nós já vamos ver se será uma influência positiva ou não, de alguém que tem uma energia fortemente feminina. Fortemente feminina. Mas a energia feminina, em questões de trabalho ou estudos, também pode indicar-vos para vocês cuidarem melhor, protegerem melhor, nutrirem melhor a vossa área de trabalho e a vossa área de estudos, através do vosso esforço, através da vossa dedicação, ok? Do vosso cuidado, da vossa entrega. A nível do conselho de espiritualidade, vocês têm a carta da foice. Lembrem-se que eu ainda agora disse que há necessidade aqui de trabalhar para alguns de vocês a vossa imprudência, o vosso ego, para colherem, porque a foice não é só o corte de cortar, limpar, afastar. A foice também indica colheita. E para fazer colheita, às vezes a gente tem que fazer cortes. Inicialmente. A gente só colhe depois de cortar. Se nós formos a uma ceifeira, eu para colher o trigo, eu tenho que o cortar primeiro. Certo? Por isso é que eu digo que o conselho da espiritualidade pode ter muito a ver realmente com o vocês ter que trabalhar aqui um pouco do vosso momento mais frágil. Eu acredito que seja um momento mais frágil, porque, como eu digo, há momentos da nossa vida que realmente nós não conseguimos agir com a maturidade necessária à situação, ao acontecimento. E quando nos envolve a questão financeira, isso são coisas que nos afetam muito e às vezes nós agimos de forma precipitada ou de forma realmente não tão acertada, digamos assim. E o que é certo é que a espiritualidade diz é tempo de fazer cortes para haver colheita. Vamos ver o que é que nos diz o tarot? Mostra-me, por favor, o que é a energia da criança e o sol. Cavaleiro de Bastos. Cavaleiro de Bastos, gente. Ele é demasiado. Eu até me ri, porque ele é a irresponsabilidade quase em pessoa. É representado quase como uma... Mas ele, ao mesmo tempo, mesmo agindo com irresponsabilidade, ele é confiante em si. Ele tem a energia, ele tem a determinação.
Só que às vezes esta determinação, esta energia, esta confiança, às vezes, quando é exagerada, ela, em vez de nos ajudar, ela desajuda. Ok? O sol, por favor. É um impulso. O cavaleiro de bastos é impulso, é impulsividade. E o pajem de bastos. Duas cartas fogo, gente. Acalmem a vossa... Olha, o 6 de ouros. Acalmem, equilibrem, tenham clareza em relação realmente à vossa energia. É como se vocês neste momento estivessem a colocar demasiado confiança, estejam a deixar para trás qualquer tipo de medo, de receio. Há aqui um entusiasmo enorme, um empenho da vossa parte realmente desenfreado. Desenfreado. Sabem quando a mensagem que me surgiu foi: sabem como quando a gente vai com muita sede ao poço e a gente acaba pelo caminho partir como é, o vaso? Cuidado para não partir o vaso nesta aceleração, porque isto é uma aceleração que vocês estão, daí o tal ego, a tal necessidade de trazer uma certa maturidade, porque a maturidade vai fazer com que vocês ajam de uma forma entusiasmada, mas mais lenta, mais controlada, mais comedida. Mais comedida. As vossas finanças, as nuvens. Já saiu. O sol, a clareza que vocês necessitam de ter na vossa mente, gente. A clareza que vocês realmente necessitam de ter na vossa mente. Sabem que ainda agora vos falei que vocês com as nuvens não conseguem ver para além do problema. É difícil encontrar uma saída ou uma solução, uma oportunidade na dificuldade. Toda a dificuldade é uma oportunidade, ok? Se vocês caem, e eu tenho experiência disso, gente, se vocês caem numa dificuldade e vocês sobem a dificuldade, vocês não vão conseguir encontrar formas de sair desta dificuldade ou até mesmo encontrar novas oportunidades e até às vezes com mais sucesso. E às vezes até com mais sucesso financeiro. Está por detrás de uma dificuldade financeira. Vocês já pararam para pensar quantos dos grandes bilionários, milionários, foram às vezes pessoas que viveram na rua? Olha, um exemplo que me surgiu agora assim na minha mente, gente. Um ator que vocês seguramente conhecem, que fez o Rocky. Ai, como é que ele se chama agora? Tenho a imagem dele na minha cabeça e esqueci-me do nome do ator. Ele fez o Rocky, aquele lutador de boxe. Era um morador de rua. Fez o Rambo. Oh, gente, eu lembro-me dos filmes dele, mas não me estou a lembrar do nome do ator. Eu peço realmente desculpa, mas foi a imagem que me surgiu, foi a imagem desse ator. Ele também teve uma vida muito difícil mesmo. Ele até chegou a ser morador de rua. E vejam agora, uma pessoa mundialmente reconhecida. Porquê? Porque ele na dificuldade, ele não ficou na dificuldade, ele procurou, aproveitou as oportunidades, procurou soluções. Porque às vezes as oportunidades vêm até nós para resolver a questão financeira, só que a gente está tão focado no problema que a gente não consegue entender ou não consegue estar atento às oportunidades de sair da situação e até às vezes melhorar a nossa situação. Ok? Olha, quem souber o nome do ator que me escreva, porque eu realmente esqueci o nome do ator, gente. Em questões de amor à família, o lado emocional. Pode ser que eu me lembre durante a jornada da mensagem, mas não me vou concentrar no nome dele, que eu quero me concentrar na vossa mensagem. Mostrem, por favor, amor à família.
Oh, Rainha de Ouros, eu estou-vos a dizer que vocês, amor ou família, vocês realmente podem contar com um ombro amigo, com pessoas realmente que vocês sabem que podem contar, pessoas fiéis, pessoas leais, o amigo do amigo. Atenção quando eu digo a família, família às vezes não é só o laço de sangue, família é aquilo que nós, são as pessoas que nós realmente agregamos à nossa família de sangue. Por família de sangue, nós não podemos escolher. Família do coração, sim, é uma escolha nossa. E eu volto-vos a dizer que vocês realmente têm alguém que vocês podem realmente contar. Se estão numa situação de amor, romance, os relacionamentos ou os vínculos são estáveis, são reais, são verdadeiros. Alguém que realmente cuida de vocês pelo prazer de cuidar de vocês. Não é um estar por interesse, não, é por querer realmente, ok? A nível de trabalho ou estudos, a mulher, por favor, trabalho ou estudos, signo de peixe. Vocês têm o 10 de espadas invertido, peço desculpa. 10 de espadas invertido. A nível de questões de trabalho ou estudos, como ainda agora falei que há aqui influência de uma energia feminina, que pode ser homem ou mulher, mas é a energia mais presente nessa pessoa, que pode, de alguma forma, estar-vos a fazer sentir alguma pressão. Ou a necessidade de vocês estarem subcarregados ou esgotados, mal entendidos. Há um esforço enorme, ok? Há um esforço enorme. Eu vou ver o que é este 10. Eu não tirei, mas vou tirar para este 10 de espadas, que eu quero saber o que é este 10 de espadas invertido. Porque o 10 de espadas invertido é quando nós não conseguimos fechar ou concluir uma situação que para nós é desgastante. Mas é muito desgastante. O 10 de espadas é algo muito desgastante. O que me leva à vossas nuvens aqui a nível das finanças. O tal às vezes querer sair do trabalho, libertar-se de certas pessoas e não conseguir por pensar na dificuldade financeira que possa trazer ou acarretar a vossa decisão. Mostra-me o que é o 10 de espadas invertido, por favor. Rei de espadas invertido. Gente, esta pessoa é realmente muito tóxica para vocês. Muito tóxica mesmo. E acredito que a maioria de vocês quer abandonar ou afastar-se desta situação, ou abandonar o trabalho, ou até arranjar uma solução de não ter que o mesmo estudo ou a mesma cadeira de estudo com esta pessoa, porque esta pessoa realmente é muito rude. Sejam chefes, sejam professor, entendem o que eu quero dizer? E isso pode realmente estar a fazer com que vocês não consigam ver a solução a este problema, porque o dinheiro é uma energia que tem que fluir. E a gente estuda para quê? Para fluir o nosso dinheiro, para ganhar mais. A gente estuda para ganhar qualidades e essas qualidades reverter-se em dinheiro, certo? Nós trabalhamos para quê? Para o dinheiro. E aqui é como se vocês, a nível de mente, a nível profissional ou a nível de estudos, vocês se sentem realmente muito mal, muito bloqueados, muito sem saída, muito sem saída. E isso depois afeta-vos aqui, a nível das vossas finanças, porque é quando a gente quer solucionar aquela situação e começa depois a fazer contas à vida. E fazer contas à vida. Agora faz todo sentido. E esta energia que está aqui de responsabilidade até pode não ser diretamente a vossa, mas a energia que está cá em cima, gente.
porque isto é o que está a vibrar com vocês, a vibrar no vosso momento. Por isso é que a espiritualidade diz que há que fazer cortes para fazer colheita. Não há colheita sem cortes. E fala em brigas, discussões, a carta da foice também fala muito disso. Mostrem, por favor, o conselho da espiritualidade. Conselho da espiritualidade, por favor. Peixe. 9 de bastos invertido. Vocês, para se protegerem ou para recuperarem, há que fazer. É quase como se vocês tenham que fazer uma retirada, protegerem-se, porque neste momento, com o 9 invertido, é como se vocês não estão a conseguir recuperar. É como se vocês estivessem em constante luta ou sentem que estão em constante luta, que há necessidade de fazer uma certa retirada, entendem? Mas para isso haver, vocês têm que tomar algum tipo de posicionamento, algum tipo de decisão. Por isso é que eu ainda agora falei, às vezes nós fechamos uma porta, ou a vida nos fecha uma porta, não é para nos colocar nesta situação de desespero, mas sim para nos dar a oportunidade de buscar algo mais estável, melhor, outro tipo de colheita, que até pode não ser uma colheita tão abundante como a outra, mas só o conforto, o bem-estar, a paz de espírito, às vezes é uma recompensa significativa. A nível da vossa energia geral do vosso mês de novembro. Transformação, gente, olha os cortes. Estão a ver esta corrente aqui? Há que cortar. O conselho da espiritualidade. Transformação. E diz-vos assim. Toma de volta o teu poder e a tua força para fazer mudanças. Alcança a tua vida e torna-te a pessoa que tu queres ser. É o conselho geral. E eu disse aqui. Eu disse tudo isto aqui e aqui está tudo. Eu resumi, digamos assim, eu resumi o que está aqui escrito. Há necessidade de transformação, há necessidade de voltarem a recuperar o vosso poder, a vossa força para fazer mudanças, alcançar a vida e tornar-te a pessoa que vocês querem ser. Porque vocês estão a ser muito limitados. Atenção, aqui nesta área, principalmente nesta área de trabalho e estudos, vocês estão a ser muito limitados, o que vos afeta depois a nível de estabilidade ou de incerteza financeira. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, volto a dizer, soltem ao universo. Não esqueçam de deixar o vosso like, partilhar, se sentirem que deve ser partilhado. Deixar o vosso comentário. E para as pessoas que procuram algum tipo de serviço, seja mapa astral, mapa cabalístico ou consulta privada, abaixo do vídeo vocês encontrarão os meus contactos para que vocês consigam entrar em contacto direto comigo e obterão todas as respostas e todos os esclarecimentos necessários às vossas dúvidas. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.